O texto que eu queria ler, e depois eu vou desenvolver os capítulos, é o capítulo 2, 22, que diz assim: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Repete comigo: e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vou fazer um voo aqui do capítulo 2 ao capítulo 4, e vou captar aquilo que nós precisamos aprender nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que a nossa oração é que o Senhor nos leve ao arrependimento. Hoje eu estava em casa orando e falei: Senhor, a minha única expectativa é que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Não tenho outra expectativa. E essa deve ser a sua expectativa e a minha expectativa nessa noite. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento, que o Senhor trabalhe na igreja dele com poder, graça, que ele venha nos mostrar através da palavra o quão somos pecadores e o quanto ele é maravilhoso, poderoso, para resgatar-nos e conduzir-nos até o dia da sua volta. Amém? Bom, meus irmãos, do capítulo 2 capítulo 2, versículo 13 ao capítulo 12, versículo 50, nós temos uma grande narrativa. Jesus, aquele que havia sido prometido, o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria para nos resgatar da maldição eterna que foi gerada no Éden. Esse Jesus agora é manifestado ao mundo. Nós temos, do capítulo 2 ao capítulo 12, o ministério público do nosso Senhor. Jesus prega a sua mensagem. Ele continua a pregação. E a mensagem de Jesus não é outra, senão a de que nós devemos crer, se arrepender e crer no Evangelho. Não tem outra mensagem. Geralmente, a gente quer colocar cada situação para um contexto distinto. E, na verdade, no frigir dos ovos, todas as situações da nossa vida depende de se voltar a Deus. Só um exemplo clássico. Eu não quero setorizar essa mensagem para casais hoje, não é o momento. Mas quando nós nos relacionamos na vida conjugal, a gente sempre se depara com duas realidades. Quando a gente trata da igreja, o relacionamento interpessoal, nós tratamos de realidades diferentes. Quando nós falamos de relacionamento com a sociedade, com o mundo, a gente também tem desafios. E o maior desafio que une tudo isso é o desafio de se voltar para Deus. É o desafio de entender a mensagem de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, através da palavra, faça com que eu e você entendamos a mensagem de Jesus. Jesus, nesses capítulos, ele se apresenta. Nesses 12 capítulos, desses 11 capítulos, o nosso Senhor realiza milagres. O nosso Senhor enfrenta
reações positivas, reações negativas. Aqui o nosso Senhor começa o seu ministério com sinais, palavras, obras. O pastor Marcelo já falou sobre sinais. Nós vimos semana passada que o Senhor trouxe o primeiro sinal da água se transformando em vinho. Jesus purifica o templo. Jesus, ele se depara com pessoas que se voltam a ele, e Jesus também se depara com pessoas que o negam. Tem um evento do Nicodemos, nós vamos tratar. Jesus e a mulher samaritana. E depois nós temos o segundo sinal, no capítulo 4, versículo 43, quando Jesus cura o filho de um oficial. Bom, a ação de Jesus está esparramada no mundo. Não só no mundo do Evangelho de João, mas as ações de Jesus estão espalhadas no mundo atual. Nós estamos pregando o Evangelho. De diversas formas, nós estamos apresentando o Rei dos Reis. Nós estamos mostrando ao mundo que Jesus é o Senhor. A mensagem aqui do Evangelho de João, capítulo 1, nós falamos sobre o reconhecimento dos primeiros discípulos, quando Jesus chamou os discípulos, o reconhecimento de que Jesus era o Senhor. Agora, esse ministério de levar a palavra de Deus, esse ministério de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ele se depara com algumas coisas que Jesus mesmo enfrentou. Aqui nós vamos ver ações de Jesus, vamos ver pessoas crendo, outras pessoas não crendo. Jesus substituindo o templo como o local da presença de Deus, se colocando, de fato, de acordo com o que ele era, o próprio Senhor. Nós temos aqui a narrativa de Nicodemos, de João Batista, os samaritanos, a cura do filho oficial, que nada mais é do que a exaltação de Jesus como Filho de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque muitas pessoas querem transformar o nosso Senhor em curandeiro. Eu acredito que o Senhor ele é um Deus tão poderoso, que pode curar hoje, que pode fazer o que Ele bem entende, Ele é soberano para fazer tudo isso. Mas as ações de Jesus no seu ministério público não eram ações no sentido de fazer somente por fazer. Não, eu vou curar aqui João, eu vou fazer um milagre na vida de Maria, como se isso fosse um fim em si mesmo. Às vezes a gente participa dos grupos de WhatsApp, a gente fica estarrecido, né? Parece que ninguém pode morrer. Se você colocar lá alguma coisa, ninguém pode morrer. E a gente fica lutando até o final para ninguém morrer. Isso é natural do ser humano. E como se Jesus não deixasse de ser Deus se Ele fizesse alguma coisa na sua e na minha vida, nesse tipo. Não. O que Jesus faz, o que Jesus fez nessa narrativa desses 4 capítulos aqui, foi mostrar Ele mesmo como o Filho de Deus. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus cura, quando Cristo faz um milagre, Ele está apontando para algo muito maior do que tudo isso, porque tudo isso é passageiro. Às vezes a gente quer transformar coisas passageiras como se fossem as coisas principais da vida. E na verdade, tudo aqui é passageiro.
A minha existência é passageira. A sua existência é um trisco. Por isso que você não pode reduzir a mensagem do Evangelho a uma porta que se abre para você. Porque no dia que uma porta se fechar para você, você vai desacreditar de Deus. E a nossa fé no Senhor, ela tem que ser saudável. Independentemente daquilo que eu queira que Ele faça para mim, eu tenho que compreender que, mesmo que Ele faça, Ele não está fazendo simplesmente para me abençoar. Ele está fazendo para que o nome dEle seja exaltado. Ele não dá a glória dEle para ninguém. E graças a Deus por isso. Porque senão todos nós iríamos roubar a glória dEle. Jesus, capítulo 4, do 1 ao 54. E não Jerusalém ou o Monte Gerizim. Jesus era o lugar da presença de Deus. Você vê que nesses 4 primeiros capítulos o Senhor se manifesta ao mundo. Dizendo, olha, vocês estão transformando o templo num objeto de idolatria. Eu estou aqui para substituir esse templo. Eu sou o lugar da adoração. O templo é um lugar de reunião, mas a adoração ela está em todos os lugares. O templo é o lugar do ajuntamento para que o povo congregue e sirva uns aos outros fisicamente e nunca deixe de congregar. Mas a nossa relação com o Senhor, ela não é uma relação doentia, onde eu só encontro Deus aqui dentro. O meu encontro com Cristo é diário em várias circunstâncias da minha vida. As narrativas do capítulo 4 apontam para uma coisa muito fenomenal também. O ajuntamento das nações em torno de Cristo. Samaria, capítulo 1, versículo 1 ao 42 do capítulo 4. E a cura do oficial do rei. Então, esses 4 primeiros capítulos nós vemos também o milagre do ajuntamento das nações em torno do Senhor. Às vezes a gente olha a países em guerra, como a Síria. Às vezes a gente identifica realidades totalmente opostas ao Evangelho. Mas na história da igreja, nós podemos identificar locais que eram completamente hostis ao Evangelho. Por exemplo, Jerusalém, Éfeso, que tinha lá o maior centro de venda de objetos idólatras. Corinto, uma cidade completamente entregue à prostituição. Literalmente, a prostituição na acepção do termo. Negócio pago. E a ação do nosso Senhor chegou nesses ambientes. Porque, de fato, o nosso Senhor, Ele se manifesta ao mundo. A missão é dEle. E você pode ter certeza que Ele faz e Ele vai cumprir a missão. Ele vai cumprir a missão. O Jesus, o Messias, manifesta ao mundo, prega a sua mensagem, e essa mensagem é uma mensagem muito poderosa. Essa mensagem chamou pessoas. Essa mensagem de Jesus, em particular, trouxe a mulher samaritana, Nicodemos, para crerem nele. Só que essa mensagem também divide. Nesses 4 capítulos nós vamos identificar um conflito de fé e incredulidade
que é o eixo de todo o enredo aqui nesses 4 capítulos. Uma narrativa de fé e incredulidade. É isso que a gente vê hoje. O que a gente vai mais observar no dia a dia é isso. Isso acontece não é em locais distantes de nós, não. Isso vai acontecer perto da gente. A fé e incredulidade sempre serão visíveis no mundo. Essa mensagem do Evangelho é uma mensagem como se você estivesse comendo o tutano do boi. Muitos não digerem, porque é uma mensagem que muda, transforma o seu estilo de ser e faz com que você, a cada manhã, busque o referencial em Cristo como modelo perfeito a ser seguido. E a gente sempre fala de pós-modernidade. Pós-modernidade é um problema porque dificilmente as pessoas querem deixar de ser quem elas são. Dificilmente alguém se rende diante de uma autoridade maior, e até mesmo de Jesus Cristo. Como é difícil você deixar de ser quem você é. Como é difícil você e eu vencermos a autonomia, vencermos a independência do nosso ser. A incredulidade que você vai encontrar nesses 4 capítulos aqui é justamente isso. Eu não vou largar aquilo que eu sou para seguir a Cristo. Essa incredulidade é o que vai ser encontrada hoje. Agora, ao mesmo tempo que as pessoas são incrédulas para deixarem o seu estilo de vida e seguirem a Cristo, essas mesmas pessoas que não querem abandonar o seu estilo de vida, elas também buscam em Jesus alguma fonte, como cura, milagre e maravilhas. Isso é muito complicado e Jesus enfrentou isso também, e nós não deixaríamos de enfrentar esse problema atual. Nessa narrativa dos 4 capítulos, nós temos que entender o papel dos milagres. Jesus, quando fazia um milagre, ele não queria chamar atenção para si próprio. Ele não queria se promover. Ele queria ensinar algo muito maior. Ele queria ensinar do que é feito o reino de Deus. O reino futuro de Deus é um ambiente onde não vai ter dor. O reino de Deus futuro é um ambiente que não vai ter lágrima. O reino de Deus futuro, nós encontrarmos com o Senhor, os problemas serão todos aniquilados. Então, tudo que Jesus fazia no Novo Testamento, e talvez não faz através da soberania dele, é apontando para algo muito maior. Agora, se ele deixa de fazer alguma coisa hoje, a mensagem dele não fica comprometida. Porque a nossa vida ela não se restringe a essa cidadania. O nosso problema é que nós estamos com a vida, com o passaporte carimbado só na cidadania terrestre. E se não acontecer algo que eu quero nessa cidadania aqui, parece que ele deixou de ser Deus. Não. Ele nunca deixará de ser o Senhor. Ele jamais deixará de ser o Senhor. Estando ele em Jerusalém, diz a Bíblia, no versículo 23,
durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia todos eles, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deixa eu te fazer algumas perguntas. A tua fé está ancorada em quem? Porque se a tua fé estiver ancorada nas ações do ministério público de Jesus, somente, e não nele, talvez você se frustre. Porque ele não é obrigado a fazer tudo o que eu quero. Agora, se a minha fé estiver ancorada não no que ele faz, olha só, gente. Se a minha fé estiver ancorada não no que ele faz, no que ele promove, no seu ministério público, mas no que ele é, o Evangelho de João vai chamar a atenção nossa para isso. O Evangelho de João são narrativas que colocam Jesus no centro. O templo, o local da habitação, não. Eu sou o local da adoração. Ele chama atenção para ele mesmo. As ações públicas de Jesus não é para que eu cante que a minha vitória tem sabor de mel, não é. Hoje eu vi à tarde de novo essa história. Não é. Porque o ser humano, nós temos uma mania de dizermos a nossa luta, a nossa trajetória. Isso é normal. Mas a gente coloca Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ao nosso lado, para dizer, quem não me ajudou, se ferrou. Viu a bênção chegar na minha vida, e Deus me honrar. A figura do Deus que tem que sempre honrar o homem. Tudo que Deus faz, meu querido, é para honrar o próprio nome dEle. Porque tiveram muitas pessoas que passaram por essa vida e não receberam da vida alguma coisa agradável. Então eu queria chamar a tua atenção nessa noite para o centro de tudo o que ele faz. Quando ele entra no templo, ele se coloca como centro. Ele se coloca como centro. O centro não é Jerusalém. Jesus, e não Jerusalém ou o Monte Gerizim, mas ele, como o lugar da presença de Deus. Tem pessoas que acham que vão para Jerusalém para receber algo novo. Não, a gente vai para Jerusalém não é para receber algo novo. Porque se aquele irmãozinho estiver lá na roça, capinando, sabe aquele irmãozinho que mora na casa de pau a pique, que passa o dia inteiro na roça, capinando. Aquele irmãozinho lá, ele tem o mesmo acesso que todos os nossos irmãos em Cristo têm no mundo inteiro. Ele não precisa ir para Jerusalém para ter um encontro com Cristo. Não precisa. Jesus é o local da adoração. Nele se concentra a divindade. Ele é Deus. Jesus, nessas narrativas, mostra quem ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor.
Meu irmão, como é que está o teu entendimento de Jesus? Como é que está o teu relacionamento com Ele? Está saudável? Ele está sendo o centro mesmo disso? Você está vindo para a igreja por quê? Porque você quer uma bênção? Porque você precisa de receber algo? Precisa assinar um papel? Precisa de uma chave? Por que você está vindo para cá? Cristo é o centro das relações. Quando você ora pedindo alguma coisa ao Senhor, você ora pedindo alguma coisa para que o teu nome seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado. Porque no Ministério Público de Jesus várias coisas aconteceram. Mas nem sempre o nome dele foi glorificado através daquilo que aconteceu. Esse é o resumo desses 4 capítulos do Evangelho de João. O início do ministério público dele. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E que Ele alinhe o nosso pensamento ao pensamento dEle. E que eu possa servir ao Senhor com todo o meu ser, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, sabendo que, independentemente do que aconteça nesse reino presente, tudo o que Jesus fez no seu ministério público apresenta e aponta para um reino futuro. Se o pior cego não é o que não vê, não é. Jesus, quando cura o cego, ele tem um propósito pedagógico. Ele disse, olha, a pior cegueira não é de quem não vê, é de quem vê e não crê. É isso que Jesus se deparou na sua própria terra. Como anda o teu entendimento de quem é Cristo? Porque o Evangelho de João vai colocar Cristo como Senhor. Como o que governa todas as coisas. Como o que está centralizado. Tudo o que acontece em volta dele, não em volta de mim. Ontem de manhã eu estava assistindo um programa religioso, eu fiquei... eu parei, a gente cai na besteira para assistir algumas coisas. E a gente fica admirado com a capacidade que o homem tem de trazer tudo para o seu centro. Mensagem do tipo: Deus vai arrebentar com os teus inimigos. Deus vai mostrar para você que você vai ser honrado nessa cidade. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e vai fazer aquilo outro, e fazer aquilo outro. Mas nunca a gente tem a mensagem da cruz. Uma vez uma irmã chegou para um pastor e disse: pastor, eu estou com saudade da mensagem da cruz. O senhor está pregando aí 4 chaves para o sucesso, 5 chaves para a vitória, 10 passos para um homem hiper, ultra, mega vitorioso. Mas o senhor está deixando de pregar a mensagem da cruz. A mensagem de Jesus, nesses 4 primeiros capítulos aqui, ela trouxe os discípulos e dispersou aqueles que, de fato e de verdade, não tinha nenhuma identidade presente ou futura com o Senhor. De fato, quem não ajuntou com ele, espalhou. Pregue o Evangelho, meu querido. Eu queria extrair uma única lição final do ministério público de Jesus nos 4 capítulos. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. E saiba você que você vai se frustrar nessa pregação, você vai jogar a rede
vai vir peixe, mas você vai jogar rede e vai vir pedra. E vem muita pedra. Muitas pedras vêm. Vem muitas pessoas interesseiras. Que o Senhor preserve a minha vida e preserve a sua vida. E que a gente não transforme as ações do Senhor como um espetáculo, como um show, ou como um meio de atrair as pessoas. Que o Senhor Jesus seja glorificado nessa noite. E que eu me renda a Ele.